Eu não tenho como falar para vocês assim. Eu até abri dois editais, inclusive um que vocês me indicaram, né, que é da Câmara dos Deputados, mas como são várias pessoas e diversos concursos públicos, eu vou dar uma geralzona que vai valer para todo mundo, tá? Uma das coisas que a gente mais faz, inclusive eu fazia no passado, quando a gente faz uma prova, um simulado, a gente começa pelas questões, pela parte mais fácil, porque assim já fica livre, está descansada e tem como se garantir. Bom, aí vai de cada um de vocês. Por quê? Vou falar de vestibular, onde tem matemática, física, química, geografia e história. Vamos supor que eu seja extremamente boa em matemática, que é a minha questão, que é a minha matéria mais fácil. E o que eu faço? Eu falo assim, cara, já vou começar por matemática, assim eu já me garanto. Só que pode ser que naquele dia, naquela prova do para valer, a, eles resolveram dificultar justamente a prova de matemática, tornando-a impossível. Quando eu começo pela matéria que eu tenho mais afinidade e mais facilidade, e por acaso, casa dela estar muito difícil, o meu psicológico desaparece. Por quê? Eu começo e falo, meu Deus do céu, se eu sou boa nisso e não estou sabendo fazer nada, imagine no resto da prova. E aí eu me desestabilizo. Se vocês forem pessoas firmes e fortes, bem decididas e que vocês dão um chega para lá, comecem por onde vocês têm mais afinidade. Eu não faço isso comigo porque eu não tenho essa maturidade ainda, apesar da idade, tá? Então, o que eu costumo fazer? Para quem vai prestar vestibular FUVEST, tá? Que tem todas as disciplinas, UNESP tem todas as disciplinas. Eu faço uma ordem com o jovem, logo no segundo ano do ensino médio, e ele vai treinar todos os simulados para aquela prova, seguindo a mesma ordem de questões. Então, se ele vai fazer 10 simulados em 2 anos de VUNESP, ele vai começar e terminar os 10 simulados da VUNESP exatamente na mesma ordem. Obviamente que para a gente chegar nessa ordem, há muita conversa, existe um ou dois testes que a pessoa depois fala, isso não está dando certo, vou mudar aqui ou ali, mas depois que acertou a ordem, não muda mais, tá? Para ficar no automático mesmo. Você chega na sala para fazer seu concurso, puta, todo mundo nervoso, olhando todas as páginas, já buscando, né? Você já sabe exatamente o que você vai fazer. Bom, o que eu recomendo para os mais ansiosos? Recebeu a prova e tem redação, olhar o tema da redação e já ficar com aquilo na cabeça pensando. E aí, vamos dizer que eu peguei aqui, por exemplo, vou só, deixa eu só abrir aqui um, um concurso público que eu peguei das, da Câmara dos Deputados. Aqui diz que de manhã tem as questões objetivas, aí tem português, inglês, direito constitucional, administrativo, raciocínio lógico e informática e dados. E à tarde tem regimento interno, comum, ciência política, administração geral, público e financeira. Então, nós estamos falando aqui de 11 coisas. Dessas 11 aqui, existe, aliás, 12, existe aquela que você tem mais facilidade e a que tem menos facilidade. Então, o que você vai fazer para você se sentir mais segura? Obviamente, eu acho que vocês não são pessoas que vão estar tentando 5, 6, 7 diferentes concursos públicos, mas, se for o caso, vai ter 5, 6, 7 estratégias diferentes, dependendo do conteúdo da prova. Pegando esse da Câmara Legislativa, onde eu tenho 12 disciplinas, eu vou colocar o número do 1 ao 12, do mais fácil para o mais difícil. Como são concursos públicos
e não é vestibular FUVEST, né? Não tem biologia, não tem, como é que se fala? Biologia, matemática, não tem exatas biológicas e humanas. É mais ou menos tudo ali na humanas e a matemática, tá? Mas sempre tem a mais fácil para mais difícil. Se vocês estivessem prestando algo como o FUVEST, eu, inclusive, iria pedir para vocês intercalarem humanas com biológicas com exatas, para nunca fazer física e matemática seguida ou biologia e química. Não é o caso. Então, vocês vão pegar o edital da prova do concurso que vocês estão prestando, colocar lá, vocês vão entrar no edital, ver o que vai cair, e vocês vão colocar na ordem assim, do mais fácil para o mais difícil, tá? Vocês vão começar intercalando, nunca começar pelo mais fácil. Vamos supor que direito constitucional seja onde você tem mais facilidade, ele não vai ser a primeira coisa a ser resolvida, ele vai ser a terceira, tá? A primeira, vamos supor, de 0 a 10 em dificuldade, a primeira prova vai estar na dificuldade 3, depois vai para 5, aí volta para 1, aí vai para 6, volta para 2, e assim até você chegar completar a sua estratégia. Quando você já pode deixar isso certo, aquela que você tiver mais facilidade, deixa para terceiro a ser resolvido, ok? Então, essa estratégia você vai montar uma vez, vai fazer um simulado para ver se está ok para você. Se não tiver, você muda. Na hora que você achar, eu gostei disso aqui, e aí todos os próximos simulados que vocês forem fazer daquele edital vai estar na mesmíssima ordem. E nesta ordem, não tem apenas a ordem das matérias. Tem, gente, acredite-me, a hora de ir ao banheiro e a hora de comer. Doido, de pedra, eu sei. Mas é assim, se a prova dura 3 horas, porque tem muitos concursos que tem parte da manhã e à tarde, né? 3 e 3 horas, que, por exemplo, é esse que eu estou olhando aqui da câmera, tá? Quando tem, vamos falar, prova de 3 horas, tá? Você tem uma saída. É 1 hora e meia de prova, sai 10 minutinhos e volta para terminar a prova. Se você tem 4 horas de prova, são 2 saídas, tá? Saída assim, vou fazer o quê? Não quero, não estou com vontade de ir ao banheiro. Saia, olhe-se no espelho, ache-se lindo ou linda e volte para a sala. Ou então, espreguiça e volte para a sala. Esse levantar, sair, respirar, se estivesse no lugar, como é que se fala, como diz meu filho mais velho, se estivesse no lugar, prova de som, daria um grito de ódio e voltaria, né, para desabafar. Mas tem que ter essa saída. Se for 5 horas, também 2 saídas. 3 horas, uma saída. Quando você vai sair? Sempre, vocês lembrem que vocês já conhecem o edital, já fizeram provas antigas. Então, vocês sabem que assim que vocês terminarem a prova de tal, ou assim que vocês fizerem X questões, é a hora de dar o intervalo. Nesse intervalo, você sai, vai ao banheiro, ou, sei lá, dá uma voltinha, respira e volta para a carteira. De preferência, toda vez que vocês fazem simulado, toda vez que vocês vão para um concurso público ou vestibular, as pessoas levam bebida e comida. O que eu sugiro? Aliás, eu deveria até pedir royalties, né? Eu sempre sugiro levar aquele chocolate Snickers, porque tem chocolate, tem amendoim, tem doce, tem salgado. Assim, os meus jovens de vestibular, todos eles, eu cheguei até já a presentear com caixa de Snickers, porque para cada vez que a pessoa faz um simulado em casa, no mundo ideal, que os jovens conseguem, eles fazem exatamente idêntico ao dia para valer, inclusive no mesmo horário da prova. Se o vestibular é sempre começando a 1 da tarde, ele vai começar o simulado dele na casa dele a 1 da tarde. Ele vai fazer a mesma sequência, vai parar no mesmo lugar,
comer o sneaker em casa, inclusive, beber a água que está a garrafinha pode levar, idêntico, idêntico, para que no dia da prova, quando você chegar lá, você já sabe de cor e salteado o que você vai fazer, a ansiedade acalma de uma forma absurda, tá? E você não vai correr o risco de, bem à sua vez, a matéria que você mais sabe, vir difícil, você não dá conta e você fica ansiosa, nervosa, nervoso, e aí já viu, né? Deixa eu ver, acho que só temos mulheres aqui. Roberta, vou falar só no feminino, só temos mulheres. Pronto, tá? Então, isso é uma coisa. Durante a resolução do simulado ou da prova para valer, você sempre vai ter aquela questão que não faço a mínima ideia ou ficou na dúvida. A que fica na dúvida, para mim, é a pior do que parece que a gente sempre põe uma e fica na dúvida entre duas e a gente sempre assinala errada, né? Parece uma coisa. Mas você vai fazer o seguinte. Bom, está dizendo aqui que eu já estou como organizadora. Ok. O que você vai fazer? Você vai pegar essa questão que você está em dúvida entre a A e a C e toda vez eu falo assim, olha, se você leu o enunciado e aquela uma, você ficou em dúvida entre duas, mas parece que aquela uma, teu coração fala mais alto, vai pelo coração, não vai pela razão, porque parece que a razão sempre erra nessas horas, né? Parece que você sempre fala assim, poxa, eu ia colocar essa, aí depois eu li de novo, pensei na outra, coloquei, errei, deveria ter ficado com a primeira opção. O que você pode fazer, na questão em dúvida, tá? O que você pode fazer é o seguinte, você lê o enunciado alto e lê a questão, você está em dúvida entre A e C, você lê o enunciado e a questão A como uma coisa só. Depois, de novo, você lê o enunciado e a questão C de uma vez só, entendeu? Lê enunciado e A, enunciado e C. Parece que dá uma clareada, tá? Como é que se fala? Na questão, na dúvida. E quando você não tem a mínima ideia do que é que você vai assinalar, faça exatamente a mesma coisa. Leia enunciado A, enunciado B, né? Se você tiver tempo, obviamente, né? Se você não tiver tempo, aí vai ter que chutar, chutado mesmo. Lembra das estratégias, se por acaso tiver algum concurso que você vai estar prestando, que se você errar uma questão, você perde um ponto, que a gente vai até falar daqui a pouco. No caso ainda das questões que você vai chutar ou não, se você conseguir identificar na questão que você vai chutar, aquela uma que te dá uma solução e não uma explicação, a da solução é a correta. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo concreto para vocês aqui. Fazer, ah, ah, fazer passeatas é bom porque, sei lá, fazer passeatas sobre vacinação é bom porque conscientiza as pessoas a se vacinarem, ou porque vacinando-se as pessoas evitam ficar doentes. As duas estão corretas, né? Você vai falar, pô, mas é a ou a C? As duas dão certo. Mas uma está te explicando que é conscientizar as pessoas. A outra está te dando a solução do problema da vacinação, que as pessoas têm que se vacinar para ficarem bem. Então, essa é a diferença quando se você ficar em dúvida entre duas questões ou entre todas, procurem aquela que te dá uma solução para o enunciado e não uma explicação, ok? Bom, isso é a questão da prova. Só para resumir, façam no mundo ideal exatamente igual no dia da prova. Encontrem
a ordem perfeita para vocês. Lembra, enumerem de 1 a 10 as matérias que vão cair, a 1 a mais fácil, a 10 a mais difícil, e aí você começa 3, né, que é a número, perdão, em primeiro lugar você coloca a número 3, depois você coloca a 1, depois a 5, depois a 2, vai intercalando para não ficar todo mundo difícil ou todo mundo fácil no, em sequência. Lembrando que, esqueci de falar, a mais difícil é depois do break, tá? Depois do intervalo. A mais difícil, é que você odeia de paixão, vem depois do intervalo. 3 horas no intervalo, 4, 5, 2 intervalos. Não vão ficar intervalos de 15 minutos, que é tempo de prova perdida, mas tem que levantar e sair da sala, mesmo se não for o banheiro, e voltar. Se for levar lanche, ou se for fazer simulado em casa, no mundo ideal, onde você vai conseguir usar todo o tempo igualzinho do simulado, sempre fazer um lanche que vai ser idêntico ao dia da prova. De preferência, no mundo ideal, no mesmo horário. Ok? É fácil falar, né? Para vocês que têm toda uma vida ocupada, mas essa seria a forma melhor de fazer. A Marília, se eu não me engano, falou que sobre as bancas, né? Que seria interessante, que para ela ajuda a estudar quem é a banca do concurso, porque mais ou menos você aprende com o jeito que eles pedem as questões, o que cai, o que deixa de cair. Eu vou colocar aqui para vocês, cadê? Eu vou compartilhar aqui com vocês um resumo, bem resumido que eu fiz. Nós vamos falar. Vocês conseguem ler? Se quem tiver no celular dá conta de ler isso aqui? É, vamos falar dos concursos públicos, de onde buscar os concursos, como ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Obviamente, eu peço desculpas, porque eu tenho certeza que muitas de vocês já sabem como é que se fala, como é que funciona, onde busca e etc e tal. Mas, enfim. Então, não sei se vocês já têm no celular de vocês o app Concursos Públicos, que notifica em tempo real é, a hora que está, como é que se fala, que eles lançam editais, que eles fazem tudo. Eu acho que eu sumi com o meu negócio aqui. Um minutinho só, gente. Vou ter que dar uma fechada em algumas coisas aqui. Compartilhar a janela. Eu não sei se vocês já têm esse app, mas eu não tenho ele instalado, mas eu dei uma pesquisada e perguntei para quem usa, né, e disse que realmente funciona bem. Uma coisa que eles fazem a cada 2 anos, eu não sei se vocês vocês conhecem, já usaram, já fizeram, é o CPNU, tá? Que é o Concurso Público Nacional Unificado. Como é que funciona, para quem não sabe, é o nosso Enem de concurso público. Você não faz uma prova para um concurso público, você faz uma prova geral e você vai ganhar uma nota nessa prova, igual ao Enem, e com essa nota você vai conseguir se inscrever nos concursos do seu desejo. Se você tiver uma nota 80 e você quer a Câmara dos Deputados e a nota foi 82, você não consegue pegar a Câmara, mas você consegue pegar o Cefaz, por exemplo, tá? Que tem 80. E a única diferença é que você tem que escolher um bloco temático, que a, aí você vai escolher o
se você vai estar na área da saúde, infraestrutura, administração, etc. e tal, tá? E vai fazer o quê? Você vai falar, olha, eu vou entrar, vou fazer esse Enem para a área da saúde. Depois que você faz, você se candidata você coloca lá seus pontos igual o Enem, você vai falar assim, a minha opção A é enfermagem não sei onde, a 2 é técnico de enfermagem não sei o quê, e a outra é assistência social não sei onde. 3, tá? Opções. E tem um período, para quem nunca fez Enem, não sabe como funciona, você coloca as suas opções e você fala assim, caramba, com o tanto de ponto que eu tenho, eu consigo o A, o B e o C. Só que com o tempo, as pessoas vão escolhendo, com o tempo mesmo, tem um tempo entre o dia e até finalizar, e pode ser que pessoas com notas muito mais altas que vocês escolheram a opção A que você tinha colocado e agora não tem mais nota para o A, porque todo mundo tinha nota maior, então você cai, você não consegue mais a sua opção A, e você também pode mudar para outra e assim vai indo. É um jogo de estratégia que todo dia, toda hora você está entrando para ver o que sua nota consegue em termos de vaga, de concurso, e qual concurso você faz. No CPNU, você tem as provas de 2 fases, a primeira é objetiva, depois é discursiva, redação, mais títulos. Se você tem doutorado, você ganha 7, se você tem mestrado, você ganha 5, se você tem, e assim por diante. É feito em várias cidades do Brasil, a classificação é por bloco, tem nota para negros, PCD, índios, quilombola, etc. e tal, e eles fazem cotas para gênero. Se tiver muitos mais homens que passaram para a segunda fase do que mulheres, eles igualam, tá? Vai igual para todo mundo, tá? E se vocês olharem, olha, o edital de junho desse ano, para quem não viu, tinha 3.650 vagas Brasil todo, tá? A próxima edição está sendo prometida para 2027. Então, esse é, para quem não conhecia, muito prazer, CPNU, né? Que eles chamam de o Enem dos concursos. Você faz uma prova, tira a nota, o sistema coloca você automaticamente no melhor cargo que sua nota alcançar, e quanto maior a nota, mais chance de pegar o cargo dos seus sonhos, tá? É simples. Em relação às bancas, que são várias, nós conversamos sobre. Olha, vou ser franca para vocês, eu fui pesquisar porque eu conhecia as mais comuns, né? Mas eu fiquei surpresa, vocês que são concurseiros com mais experiências, eu fiquei surpresa de ver o tanto de banca que tem, tá? Esse link aqui tem dividido por, como é que se fala? Por ordem alfabética, inclusive, é impressionante. A gente conversou sobre FGV, VUNESP, ser mais aqui, e outras no Rio de Janeiro, e outras em Brasília, mas aqui você tem nesse que concursos todas as possíveis e imaginárias. Deixa eu ver se eu entro aqui. Impressionante. Alguém já conhecia? Olha isso, de A a Z. E o mais interessante, você entra aqui nesse site, você entra, por exemplo, FGV, você entra nas questões que você quer comentadas, com gabarito comentado. Eu não você pode botar a disciplina que você quiser aqui, tá? Eu não tem tudo, tá? Eu não vou entrar. Só uma questão aqui, você tem a questão, para quem não conhece, e você marca uma, vou chutar aqui, nem vou ler, vou chutar a D,
responder, e você errou. A resposta correta é a A, tá? É a melhor forma de estudar, assim, para quem quer fazer 30 questões por dia, esse é o, como a gente fala no linguajar militar lá no Rio de Janeiro, esse é o bizu, tá? Você tem todas as questões da banca, da disciplina que você quer, e para eu entrar nisso daqui, foi só eu, é gratuito, tá? Eu só entrei com meu e-mail, obviamente que agora meu e-mail vai receber um monte de coisa, mas enfim, para compartilhamento. Eu coloquei o link para vocês aí desse site. Voltando aqui nas dicas, nós falamos sobre fazer provas antigas. Eu sou muito esperta, né? Eu ia mandar isso aqui para vocês, mas eu não coloquei no azulzinho. Então, links prontos para baixar a prova. Isso aqui é coisa fácil, só você entrar em qualquer. Mesmo nesse que a gente estava, né? Que está aqui, olha, o que concursos, tá? Mas você tem FGV, Vunesp, Sibrata, tem todo mundo aqui. Você entra, faz o download das provas antigas, o ideal é você fazer no mínimo 10 e começa a fazer as questões. Ou você vai lá online, no P Concursos, como eu estava fazendo agora, e estuda por ali, tá? Quer estudar grátis? É a mesma, se eu clicar aqui, vai estar lá naquela página que a gente estava agora. Aí, a Marília falou das bancas, né? Eu entrei em 3, 4, 5 aí, IAs diferentes, eu peguei só isso aqui para dar uma ideia, porque eu não sei o que vocês fazem, tá? Então, existe as dicas para as bancas. E como é que você se dá melhor nessas dicas? Fazendo simulado antigo. Quanto mais simulado antigo daquela banca, daquele concurso público que você está tentando prestar, você fizer, maiores as chances de você se dar bem. Óbvio, desde que o seu estudo seja questão, correção, questão, correção. Quando vocês fizerem o simulado, não vão corrigindo questão por questão, não, pelo amor de Deus, faça o simulado todinho, corrijam, vamos supor, fiz no sábado o simulado, corrigiu, colocou lá onde está o X do errado, aí no domingo, no sábado não, no domingo você vai pegar esse simulado e olhar as questões que você errou no gabarito comentado por que você errou, no dia seguinte, não no mesmo dia, tá? Você pode até corrigir para saber quantas você acertou, mas no dia seguinte que você vai corrigir as questões. E é diferente do dia que você está estudando. Você está estudando segunda-feira literatura, português, você vai fazer 20, 30 questões e vai, no mesmo dia, ver o que você errou e ver o porquê que você errou. Simulado sábado, correção de simulado das questões erradas no domingo. Aqui nós temos algumas dicas, né? Não é só a Sebrasp, outros também. Vocês têm que olhar o edital. Nunca chute, por exemplo, uma errada é menos um ponto, tá? Então, olha só, em Polícia Federal 2025, 62% eliminados por chutar. FGV, leia todas as alternativas antes de marcar, elas mudam o sentido, principalmente na FGV, que foi onde eu aprendi essa tática de ler, quer dizer, aprendi com meu filho, que prestou FGV, né, de ler o enunciado e ler a questão A, enunciado B, funcionou, tá? Foi daí que eu tirei. 40% das questões tem exceto disfarçado. Cara, apareceu a palavra sempre e nunca, e exceto, liguem a luz amarela, sempre. Agora, esse sempre está valendo, tá? Sempre, nunca, exceto, ligar a luz amarela para aquela questão.
FCC, essa daqui eu não conhecia, lei seca, mais de 70% da prova. Se você for fazer FCC, eu não sei do que se trata, alguém aqui deve saber, acho que quem que está fazendo? A Roberta, talvez. Olha só, 70% da prova caiu sobre lei seca e jurisprudência, olha que absurdo. VUNESP, português é 50% da nota. VUNESP é VUNESP. VUNESP não tem, para quem é de São Paulo, já sabe as manhas da VUNESP, né? E IBFC, redação vale 40%, treino uma por semana com o espelho deles. Sobre a redação, eu já falei com vocês, se eu não me engano, eu falo com tanta gente, mas vocês façam uma redação e peçam para uma IA, façam no Word, ao invés de à mão, e peçam para IA corrigir a redação, é gratuito, qualquer IA gratuita que vocês tiverem acesso, a, com base no concurso público da Câmara dos Deputados, sei lá, entendeu? Eles vão corrigir, vão te dar uma nota e falar por que você errou e onde você tem que melhorar, ok? Tivemos Enem, era Sebrasp. Vamos lá, Roberta, estou curiosa. Ah, olha só, FGV e Sebrasp não tem nada a ver, até rimou, tá? Não tem como você fugir de fazer simulado da FGV. A prova da FGV é bem diferente. Eles são, eles são diferentes. Não é conteúdo, é a forma como eles põem pegadinha no meio das questões, sabe? Como você já conhece esse Brasp, esse ano está falando que é FGV, vá para esse site do Que Concursos, vai para a prova de FGV, acha lá a FGV e faça questões por ali, que já tem até a resposta, você não perde tempo, porque tem a resposta ali na hora para você, e faça o máximo que você puder para você pegar o jeito da prova. E, obviamente, imprimir uma prova antiga da FGV, de banca FGV, e tentar resolver. Só para você ver como é que eles funcionam em termos de questões, tá? Tem, por exemplo, você pega o Enem, as questões, meu Deus do céu, o enunciado te cansa de tanto que você tem que ler. Você pega a Unicamp, ela já é mais curta. Você pega prova de IMITA, então, só tem 2 linhas, sabe? Então, cada um é de um jeito. Você tem que fazer questões para pegar a manha da FGV, tá? Mas, continuando, então, sobre o concurso que vocês têm, a Marília está corretíssima, tem que saber quem é a banca e tem que sair entendendo as questões, como elas funcionam. Como é que você vai entender? Fazendo questão antiga. Eu vou falar isso 1000 vezes, né? 2000 vezes. Estuda fazendo questão antiga. Não tem outro jeito, tá? Vamos estratégias de estudos. Aqui, eu fiz um resumo de tudo aquilo que eu consegui, mas não para vocês, tá? Isso aqui é interessante porque não vem de mim. Isso aqui é o mundo mais do que ideal, tá? Como eu lido com jovens, adolescentes, eu sei que isso aqui não rola. Mas, como vocês são adultos, de repente, pode ser que alguma coisa que esteja aqui ajude-os, tá? Então, o que eles sugerem? 2 horas por dia. É o mundo dos adultos, tá? Ele sugere estudar 2 horas por dia e o concurso que você for fazer no mínimo, eu ponho no mínimo, tá? 10 provas da banca, tá? E coloquei aqui o site oficial do que, ou o que concursos, porque o que concursos para mim é mais fácil, tá tudo lá, vocês não precisam ficar navegando, tá? Então, fazer prova. Prova antiga daquela banca, daquele concurso de preferência, tá? Aqui ele manda marcar com cores. Eu prefiro, como eu não tenho canetinhas coloridas, eu prefiro o take, o círculo e o X, tá? Aqui é desta forma que você vai descobrir o DNA da banca. Eles falam em 7 dias. Não, eu acho que depois de 10 simulados que você descobre, e aí você fala, cara, já te manjei, já sei como é que é. Porque você, no começo, no primeiro simulado, você vai fazer erros de pegadinha, seja a banca que for, tá? Você vai fazer erros
por conta daquele jeito deles perguntarem, ou das palavras, enfim. Chega no terceiro simulado, você já está safa, então você já consegue melhorar. A outra coisa que eles fazem no mundo idealíssimo, que eles pedem, né, eles, assim, são várias pessoas que montam estratégias de estudo, tá? Refaça exatamente 5 provas inteiras cronometradas, se for 3 horas, 4 horas, 5 horas, tá? Então, você já fez 10 simulados, 10 provas antigas. Agora eles pedem para assim, ó, agora que você já fez essas 10, que você já errou e já corrigiu o seu erro, refaça pelo menos 5, porque para ver se você realmente aprendeu com os seus erros. Se você não aprendeu e errou a mesma questão, aí não vai ter terceira vez. Você vai falar, caramba, como eu odeio gente burra. E aí você pega e aprende aquela questão. Obviamente que vocês precisam ter tempo para fazer tudo isso, tá? Se vocês têm um concurso, se nós estamos em novembro, você quer prestar um concurso agora em abril, maio, com família, casa, trabalho, fica difícil, mas se você tem um projeto um pouquinho de mais longo prazo de um ano, obviamente que isso dá tempo. E se você tiver um jeito de conciliar trabalho, casa, família, estudar e der tempo de fazer suas horas por dia, vai dar tempo para fazer mais, tá? Esse atacar fraquezas, no mundo idealíssimo, né, você teria um caderno ou um arquivo, eu prefiro caderno sempre, sempre, porque o caderno eu levo onde eu quiser, e eu estudo ele durante a minha jornada de 2 horas dentro de um ônibus, no trânsito, então eu estou sempre no caderno, só com as questões que errou. Escreva a resposta certa 3 vezes, aí também é too much, né, estão exagerando. Mas, se você tiver aqueles erros bobos e você colocar no seu caderno, no negócio, ou no digital que seja, eu prefiro caderno. A cor do céu é azul, não é cor-de-rosa, sabe? Aquilo ali fica. Sei lá, o cérebro parece que fala, entendi. E aquilo ali acaba ficando, é uma outra forma boa de você aprender com os erros, tá? E a gente já tinha falado para fazer um simulado oficial por semana, tá? Sábado, 8 horas, não. Esse aqui eu peço para todo mundo fazer no horário que for a prova. Por quê? Tem pessoas que são diurnas, tem outras que vai dormir 1 da manhã e acorda às 8, não funciona direito. Então, se você é aquela, eu, por exemplo, eu sou daquelas que vou dormir 2 da manhã e acordo às 8, 1 da manhã. Eu não consigo dormir às 10 e acordar às 6, infelizmente. Então, se você é uma pessoa que é mais devagar na parte da manhã, óbvio que você, e a prova vai ser de manhã, é óbvio que você vai ter que treinar de manhã a fazer a prova, porque senão você vai estar lá, pô, fiz tanta prova, mas sempre à tarde e de manhã eu não funciono direito, e aí o que você vai fazer? Você tem que criar estratégias para isso também, tá? Se isso acontecer com vocês. E por fim, tá? Eu posso mandar isso aqui para vocês, que são os sites para você consultar os concursos vigentes e futuros. Sempre tem aquele que tem tudo, tá? Mas tem pessoas que, deixa eu ver se eu acho aqui um que tenha tudo. Próximos concursos, enfim, aqui são todos não, né? São os mais que a gente mais consulta, né? O PCI Concursos, um dos mais antigos e completo, tá? E ele tem provas e apostilhas. O Concursos no Brasil tem esse mapa interativo por região e atualiza diariamente. Então, aquela pessoa ansiosa, quando é que vai ser o edital, quando é que vai ser, esse aqui é bom para você. O JC Concursos tem uma cobertura imparcial, mais de 5.000 cidades são monitoradas, você imagina, mais de 5.000, para quem tem disponibilidade de ficar andando, né, para lá, para cá, isso é bom. E o legal é que é a lista alfabética, então ajuda bastante. E salários detalhados. O Estratégia Concursos, eu acho que é um dos mais conhecidos, inclusive você pode pagar para estudar pelo Estratégia Concursos, meu filho mais novo faz medicina, ele está no 5º ano,
e ele já está estudando para residência na estratégia concursos, diz ele que gosta bastante, tá? A parte de medicina. Ele fala que o banco de questões é muito bom. Gran concursos, ache, folha dirigida, o que concursos, então, isso daqui tudo são sites que vocês, sei lá, qual que vocês gostam mais ou para ficar em cima. Agora, quem é do interior não tem muito o que fazer, porque, eu quero trabalhar em São José do Rio Preto na área da saúde, é ali que está, nem adianta ficar procurando, é só ficar em Rio Preto. A cidade de São Paulo que é uma coisa, né, se vocês têm, por exemplo, na parte de prefeitura, nossa, eu estava dando uma olhada agora, porque fazia tempo, desde de abril que eu não fazia isso, é inacreditável o número de vagas para concursos públicos que nós estamos tendo nesse ano de 2025. Inacreditável. 2026, então, vai vir fervendo. Por quê? Por causa da política. Quando quando o Bolsonaro era presidente, estava presidente, ele podou os concursos públicos, estava querendo demitir gente, secar a máquina pública, enfim. Em 2023, voltou, inclusive, o CPMU, e porque a política do governo atual, ela é pró-concurso público. E o ano que vem, queira ou não, é ano de eleição. Então, tudo que pode ser feito para angariar votos será feito. Por exemplo, não tem nada. É política, mas mexe com a vida da gente, tá? E tem um lado bom, porque para quem quer concurso e quem quer prestar, 2025/2026 é uma grande data para se prestar concursos. E não é só concurso público. Por exemplo, muitas. Antes de eu falar. Espera só um minutinho, Daniela. Tem muitas. Como é que se fala? Empresas de engenharia que estão esperando o ano de 2026 chegar, porque, por conta de ser um ano político, eles seguram, eles represam, quem? O governo represa mais as obras públicas e prefere fazer no ano da eleição, porque assim emprega mais pessoas e a economia bomba. Então, as empresas de engenharia que sofreram em 2025 vão se dar bem em 2026. Diga, Daniela. Oi, Maria Rita. A minha dúvida é a seguinte: está me ouvindo? Estou te ouvindo. Não, porque você está comentando, né, do ano de 2026 por conta das eleições, que também ser um ano de bastante concurso. A minha dúvida é a seguinte: o que eu ouço falar, e eu não tenho realmente experiência em concurso, eu vou fazer um primeiro da minha vida agora em dezembro. Que tem momentos que se abrem muitos concursos, mas que depois isso não são chamados, mesmo as pessoas que não passam, ou que, digamos assim, se perde esse. Como que eles falam? Que é meio como propaganda, né? Ou até para arrecadação, por conta lá da taxa de inscrição, abre um negócio imenso lá, tem arrecadação e depois o concurso não acontece, ou não, ele é uma furada, digamos assim, eu não sei. Eu estou colocando isso porque realmente é uma dúvida minha, pensando também nesse contexto que você está trazendo, né? Que nunca tinha pensado nesse formato. Olha, Daniela, em abril desse ano, quando a gente se reuniu com aquele rapaz lá que eu falei que ele era o concurseiro, ele disse para a gente, no grupo, que ele já tinha prestado mais de 60 concursos públicos, tá? Ele, inclusive, foi aceito no Banco do Brasil, mas achou que não era legal. Ele já tem seus 50 e poucos anos, tá? Então, ele vem desde os 30, prestando concurso. Ele se formou em Direito. E ele falou exatamente isso que você disse, tá? Do tanto que se presta, se passa e nunca é chamado. Ele não comentou do eu pago e o concurso não acontece e eu tenho prejuízo. Se ele realmente não falou, eu não sei te dar essa informação, mas
ele chegou a dizer que ele passou em vários e nunca foi chamado. O meu filho fez vestibular para o Instituto Militar de Engenharia. E para você passar no vestibular do Instituto Militar de Engenharia, você tem que ter notas mínimas em matemática, física, química, etc e tal. Não adianta você ter 10, 10, 10 e 4, que você não passa para o vestibular. Você tem que ter 5, 5, 5, 5, aí você passa, tá? Estou te falando isso pelo seguinte, ele passou, ele foi aprovado, saiu o nome dele lá como aprovado no vestibular, na lista, na chamada, né? Só que a fila não andou até chegar nele. Diferentemente da FUVEST, que a fila vai andando e você já sabe se você vai passar ou não, né? Você sabe que vão chamar 5 ou 6, porque a nota lá no INE rodou até os 150, ele era 170. Para você ter certeza que você vai passar no concurso público e vai ser chamada, infelizmente você tem que ser lá top 10 da prova. Agora, a minha cunhada, ela é funcionária pública do TCU em São Paulo. Ela ela passou e ela demorou 2 anos para ser chamada. E foi chamada, mas foram 2 anos de espera. E não é que ela passou e foi rodando, não. Realmente, passou, passou. Só que teu nome está aqui, agora a gente não quer mais. Quando a gente quiser, a gente te chama. Foram 2 anos de espera. Cada caso é um caso. Na área da saúde, eu não tenho essa experiência, de acordo com o concurseiro, na área da saúde municipal, concurso público municipal, você tem mais chances de passar e ser chamada assim, porque estão sempre precisando, está rodando, gente aposentando, etc. e tal. Esses concursos que eu acho que é a Jamile, não, a Jamile é Saúde, a Roberta, né? TJ, TRT, etc e tal, esses daí acontece de chamar sim e também de não chamar não por muito tempo. O concurseiro teve concursos que ele passou e nunca foi chamado. Mudou o governo. Vamos supor que você passe agora e em 2020, o ano que vem, o governo Lula não se reelege, entra um outro governo, que nem o do governo Bolsonaro, que suspende toda a contratação de empregado, de funcionário, empregados de concurso público. Esse é o Brasil. Não tem solução. O ideal... Foi esse contexto que eu imaginei. O ideal... que eu imaginei, né? No caso de utilizar o argumento do concurso, digamos assim, de forma como propaganda, né? Mas, na realidade, a gente sabe que depende do que acontecer no futuro mesmo, né? E ainda se não se reelege, no caso, é mais fácil ainda que isso se percam, digamos assim, esses concursos realizados no ano de eleição. É isso que eu quero dizer, assim, se não forem concursos já que se espera de uma programação já de anos anteriores, que a gente sabe que realmente tem vaga e está faltando, e tem uma alta rotatividade, por exemplo. Daniela, alguns editais te falam, inclusive, se você passar, quando é que você começa a trabalhar. Isso daí acontece, tá? Existem editais que falam que são vagas para reposição quando necessário. Sacanagem, né? Você já sabe que você vai ter que esperar. Mas como é seu primeiro concurso, e você está na cidade de São Paulo, né? Tá. O que tem de coisa para sua formação, o que tem de concurso, se eu fosse fazer um primeiro concurso na cidade de São Paulo, eu faria um concurso municipal, não faria federal, não faria municipal. Porque esses, pelo que a gente, assim, pela minha vivência e pela vivência de quem realmente sabe muito do assunto, não, assim, de estratégia, mas que é concurseiro mesmo, que presta, né?
esses daí não tem tanto erro, não. Mas enfim, o que você não pode é cair na onda desses milhões de sites que oferecem milhões de cursos garantindo que você vai passar, entendeu? Se você entrar em alguns sites desses aí que eu estava mostrando, você vai ver assim, olha, o edital da Câmara dos Deputados, é, 2025, do barra 2020, banca não definida, data não definida. Eles sabem que vem, mas até a data, para quem já fez algumas vezes, pode mudar. Hoje eles podem publicar nos sites de concursos que vai ser tal dia, tal mês, e daqui 2 semanas fala assim, olha, a data mudou para não sei quando, até isso muda, tá? A única coisa que eu ouço e eu vejo, e eu fiquei surpresa com a pesquisa que eu fiz para vocês, foi do número de vagas disponíveis no Brasil que nós temos hoje para concurso público. Pensando que era zero em 2022, 2021, agora temos bastante. É que a gente não está falando de Brasil, a gente está falando do lugar onde vocês estão, né? E quem está em São Paulo, obviamente, tem maiores chances, porque tem mais vagas e tem mais opções, né? Por fim, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, que é... Ai, eu tô doida aqui. Que é isso daqui. Concurso público. Esse daqui, gente, vou pedir, quem foi que me indicou esse edital no grupo? Oi, Maria Rita, fui eu, Aline. Aline, pronto. Esse aqui, que a Aline me indicou, tá? As palavras delas foi assim, olha. Eu acho importante. Está para sair o edital Câmara dos Deputados, tá? Como é que, Aline, você sabia que estava para sair o edital da Câmara dos Deputados? De acordo com as páginas que a gente segue, alguns professores e alguns servidores dentro do próprio órgão, que são professores, né, que a gente tem algumas aulas, e eles mesmos já lançam, né? E saiu também, um desses professores, ele colocou um documento interno que tinha sido aprovado, a aprovação de fazer o concurso, né? Aí Uhum, estava para definir banca e, após a definição de banca, vim data de prova. Então, está na iminência de sair ainda esse ano o edital, uhum. mas aí, como não definiu banca, né? Ainda está. Então, a previsão é que no máximo até janeiro saia esse edital. Pronto, a Aline é o que ela disse, tá? Alguém ficou sabendo que já vai ter esse concurso. Porém, realmente, no site onde eu fui buscar essas informações, ainda não tem a banca, ainda não tem a data. Mas, assim que sair, se você tiver o app, vai te dar um clique, ou se você, obviamente, vocês têm que dar uma navegada todo dia para saber o que está acontecendo. Mas esse daqui, eu peguei de 2023 para mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Eu compartilhei a página errada. Muito burra. Olha que coisa incrível, Sêmia. Esse edital aqui, meu Deus do céu, anda computador. Pronto. Esse edital é o edital antigo, porque se você for entrar no site para saber, ainda não tem o edital novo, não saiu, tá? Então, tem até um link lá, ó, para você ver edital antigo, clique aqui, né? Então, tem um link da Câmara dos Deputados de 2023.
Esse arquivo aqui, se vocês estiverem vendo, ele tem 28 páginas, o edital, tá? 28, guardem esse número. Bom, para quem já leu, e não adianta pular a página não, viu, gente? Tem que ler as 28, tá? O que você pode pular é PCD ou cota, se você não se encaixa aí, mas tirando isso, você vai ter que ir, porque vai ter prova objetiva, prova discutiva, principalmente quem é marinheiro de primeira viagem, naquele concurso, neste concurso, ou, enfim, de todos os concursos. Aí ele fala do cargo, ele fala aqui das vagas que serão oferecidas, analista legislativo, e vai indo, foi aqui das inscrições, datas, horários, o que tem que ler, reler e triler é a parte da prova, né? Documento, vocês já sabem, taxa de inscrição, vou descendo. Aqui é toda a parte de PCD, pedindo laudos, a prova para quem precisa de adaptação. Hoje em dia, 1 em cada 36 crianças são autistas, negros. E aqui temos, foi aqui que eu peguei as 12 disciplinas que caem nessa prova, tá? Que eu falei para vocês, 3, 1, 5, 3, 2, e assim por diante, tá? Pode ver que esse daqui tem manhã e tarde. Mas, enfim, nós temos aqui 28 páginas explicando para vocês como que faz a prova, as questões, horários, o material que tem que levar, etc e tal, tá? Porém, ver como é que chama isso aqui. Eu vou abrir para vocês agora outro edital. Olha isso aqui, gente. Olha o número de páginas. 65 páginas tem esse edital. Olha o tamanho da letrinha. Não, é pior que eu li, né? Eu falei, gente, não é possível que tem tanta coisa assim, tá? Umas 5 páginas, ok? Porque eles têm aqui nesse concurso, eles estão te oferecendo vários empregos públicos, né? Então, tem agente de fiscalização de transporte 1, técnico em contabilidade, etc, etc. Mas, tirando essas 5 páginas aqui, extra das coisas, mas olha isso aqui. E o tanto de mimimi que tem, até a cor da caneta que pode ser usada ou não pode ser usada. Depois que você passa o portão, você não pode isso ou você pode aquilo. É impressionante. Esse aqui eu nunca tinha lido, tá? O nível de detalhamento, porque esse aqui pode ter estrangeiros. Então, não vou passar tudo porque é cansativo, mas só para falar para vocês da importância que é ler o dito cujo do edital. E não adianta pular. Pule aquilo que eu te falei. Se você não for PCD, não for cotista, pula só essa parte. Mas eles vão te ensinar absolutamente tudo, inclusive como recorrer, ou reclamar, ou se pode. Tem edital que deixa você pedir revisão de nota de redação, tem edital que fala de jeito nenhum, a grandíssima maioria. Se você deixar cair, tem edital que fala que eu já li, tá? Rasurar a folha de resposta. Se rasurar a folha de resposta é você deixar cair um pingo de água que você estava bebendo na hora que você estava passando a folha de resposta. Vai ficar aquela partezinha que seca depois e fica enrugadinho. Isso daí já pode te desclassificar. Coisa de doido, né? Então, ler o edital de cabo a rabo é a primeira coisa bem feita a ser feita. Até porque estão em todos os editais, lá no finalzinho, o que vai cair na prova. Os conteúdos, né? A gente
eu vou falar, gente, mas enfim, é muito comum nós não gostarmos de matemática. Então, não é para sair estudando tudo. Se você olhar o conteúdo que está lá, que vai cair na prova do edital, você vai saber o que estudar. E, voltando àquela questão da. Eu não sei se a Daniela está pedindo para falar de novo ou se você esqueceu de baixar a mão, Daniela. Ah, ok. Esqueci, desculpa, obrigada. E, então, principalmente, olha só, gente, não quero ser, como é que se fala? A cavaleira do apocalipse, em termos de notícia ruim, né? Mas a gente foca muito, os concurseiros focam muito, e os jovens de vestibular na área de humanas, né? Estudam muito. E hoje em dia, se você quer passar em medicina, por exemplo, no Enem, se você fizer 900 e blau de redação e 40 questões de matemática, você passa. Ah, mas eu errei biologia, química, você passa. Porque o peso da redação e da matemática em prova de medicina é altíssimo, altíssimo. Ah, mas em geografia, história, peso 1. Em matemática, tem faculdade de medicina que põe peso 4 em matemática, tem gente que põe peso 5 em matemática. Peso 5 é redação, quando a redação não vale 50% da nota ou 40%, tá? E só para dar uma... Eu gosto de fatos reais, a vida como ela é. O meu filho mais novo, ele estudou durante o ensino médio todinho, certo, seguro, iria fazer engenharia mecânica, porque ele queria trabalhar com próteses de corpo humano no futuro, robóticos, assim, sabe? Perder um braço, enfim. E ele estudou, ele morava no Rio de Janeiro na época, queria estudar na USP, porque eu sou paulista, meu marido e a USP para nós aqui é tudo. E chegou no ano do vestibular, nós tivemos a pandemia. Eu o inscrevi numa faculdade de medicina, porque ia ser presencial, para ele treinar, ficar 5 horas sentado de máscara, porque a FUVEST e a Unicamp seriam presenciais também. Todas as outras estavam fazendo online. As particulares, FGV, INSPER, PUC, era tudo online. Eu falei, cara, eu preciso fazer esse menino treinar. E eu inscrevi ele numa faculdade de medicina, num curso de medicina, perdão, para ele vir para São Paulo, colocar máscara, ficar 5 horas sentado de máscara na cara. E passou. Como? Bom, ele deu sorte na redação, porque ele nunca foi muito bom de redação, mas ele teve uma nota muito boa em redação, e gabaritou matemática e física, porque ele sabia tudo, né? Porque ele sabia, assim, porque ele vinha estudando loucamente para poder fazer engenharia. Então, ele nem sabia o que era fotossíntese, sabe aquela coisa doida? Acabou passando, sabe Deus como, né? Quer dizer, sabe Deus como não, graças a. Na parte do Enem, por exemplo, e aí a gente brinca com ele, porque não foi ele quem fez, foi alguém do além, ou Deus, ou um anjo, que fez a redação para ele, porque ele fez aula de redação a vida inteira para tentar tirar um 7 ou tentar tirar um 800 e alguma coisa no Enem. No dia da prova do Enem, ele tirou 960. Ele, vírgula, a gente fala que alguém tirou por ele, porque nunca na vida dele, em 3 anos de simulado de redação, ele teve mais que 860. Nunca. No dia, então, vestibular e prova também é sorte. No dia, caiu um tema que ele se sentiu confortável e fez. Resultado, teria passado, se ele teria feito faculdade de medicina em qualquer lugar que ele escolhesse, porque ele teve 960 de redação e praticamente gabaritou a prova de matemática. Aí a nota dele lá, o TRI, foi lá para as alturas. E ele não era aluno de medicina. Então, eu falo isso para vocês porque o diferencial de vocês está na matemática, quando tiver matemática na prova de vocês, que acho que todo mundo tem, né? Ou matemática, ou raciocínio lógico, ou seja lá o que for, é o diferencial de vocês. Eu estudaria bastante essa parte aí, porque decorar, a gente decora com o tempo, a gente decora tudo. Agora, se
Se é raciocínio, se não é decoreba, é raciocínio, aí está o diferencial, porque tem pessoas que não dão conta, e é onde elas perdem os pontos. Prova discursiva, redação, óbvio, e se tiver qualquer coisa de raciocínio e matemática, caprichem no estudo, façam o máximo de questões que vocês puderem, mas não vão nunca, nunca, nunca além daquilo que está no edital. Não percam tempo, pelo amor de Deus. Gente, eu acho que eu falei tudo que estava anotado aqui. Estratégia de prova no mundo idealíssimo, 2 horas por dia. Gente, eu vou falar no mundo ideal, vocês tiram o que não servir para vocês, tá? No mundo ideal é 2 horas por dia, fazendo exercício. Eu super recomendo o que concursos, porque lá já, ou qualquer outro site, sempre gratuito, que tem aos montes, quem puder pagar melhor ainda, que é mais direcionado para o concurso que você quer. Questão, resposta, questão, resposta. Se puder fazer umas 30 questões por dia, seria maravilhoso. Para estudar. No sábado, simulado de preferência no mesmo horário que for o dia da prova, se você já souber. Ou tiver histórias do passado. Banca, estudem questões da banca que vai cair do seu concurso. Elas são diferentes, sim. É que nem fazer feijão, cada um tem seu tempero, tá? Você nota na hora a diferença. Então, você tem que comer bastante do feijão do seu concurso para, na hora que você for testar, saber, é esse um que eu estou acostumada e que eu gosto. Simulado, fazer igual do dia da prova, de preferência, não se esqueçam da estratégia de mais difícil, mais fácil, intercalando, lembrando que o mais difícil é depois do intervalo. Intervalo com vontade ou sem vontade de fazer xixi, saiam, respirem, espreguicem, dão uns polichinelos, aí voltam para a prova, tá? Sempre que vocês forem fazer simulado, conseguirem fazer um simulado imitando o dia da prova, comer e beber a mesma coisa, água e o que vocês forem comer. Eu quero que vocês cheguem no dia da prova, assim, no automático, mas bota automático disso, já sabendo tudo que vai fazer e quanto tempo vai demorar. Com o tempo, se vocês fizerem 10 simulados, por exemplo, vocês vão saber exatamente onde vocês vão parar. Eu vou fazer 50 questões e vou parar, ou eu vou fazer 35 questões, sabe? Estou exagerando aqui no número de questões, né? Mas vou fazer 25 e termino. A redação eu vou fazer primeiro, não eu vou fazer no meio, não eu vou fazer no final. Isso é importante também saber quando é que vocês preferem fazer redação. Eu, particularmente, Maria Rita, sempre fiz no meio da coisa. Redação, pelo amor de Deus, não pode passar de 1h10, nunca, jamais. É jogar tempo de prova fora. Eu gastei 1h30 na minha redação. Danou-se, porque você está perdendo de 20 minutos a 30 em resolver questões, tá? Então, redação, na hora que for testar a redação, e eu acho que hoje a IA está fantástica, tá? Não precisa pagar ninguém, pôr o cronômetro do lado, fazer uma redação em 1 hora. Passa online para poder, porque no dia que vocês forem fazer redação também não vai dar para passar limpo, né? Vocês vão fazer aquele risquinho quando errar, mas faça digital para poder fazer o upload numa IA. No dia da prova, um dia antes da prova, pelo amor de Deus, eu sei que vocês são adultos, mas, não custa falar, não vão me comer nada diferente, nem beber nada diferente, para não chegar no dia e ter algum problema de barriga, tirando já o nervoso, né? Então, vamos comer bem leve no dia anterior. E, obviamente, no mundo ideal, você dormiria de 7 a 8 horas por noite, para todo o conteúdo que você estudou ficar colado aí na cabeça. Tá bom? Banca, que vai cair, e vai ser simulados com estratégia, não é à toa, não é sentar e fazer, e de segunda a sexta fazer exercícios, sábado simulado e domingo corrigir as questões do simulado. Gente, eu espero que eu tenha pelo menos dado 1 ou 2 dicas que vocês não conhecessem, tá? Essa estratégia que eu passei para vocês, eu passo para os meus jovens que fazem vestibulares e funciona. Aquele é que, eu repito, eles têm tempo, né?
para fazer o que eu peço. Então, realmente funciona. E dormir, gente, pelo amor de Deus, tem que dormir. Aquelas horinhas, sabe? Porque senão não cola nada na cabeça. Para quem for fazer a primeira vez de concurso, boa sorte, escolha bem, tá? Para quem, Daniela, não sei se você é a única que vai fazer, eu coloco agora lá no WhatsApp antes que eles sumam com o grupo, tá? Então, quem quiser pegar as dicasinhas, já abra agora, tá? É um resumo mal feito, mas é um resumo, tá? E para quem for tentar, gente, não custa nada dar uma olhadinha ou outra em o plano B e o plano C, tá? Não tenha plano A só, não, tenha plano B e C também. Ah, se esse plano A não der certo, poxa, pode ser esse plano B ou plano C. Aqui na minha casa a gente funciona até o D. E acreditem se quiser, a mais pura verdade, meus 2 filhos nunca tiveram o plano A. Sempre tiveram o plano B. O C também não, mas o B eles vivem o plano B. Até o mais novo que ia fazer engenharia está em medicina, é plano B. Que, aliás, não era plano nenhum, né? Enfim, foi obra do acaso. Tá bom? Então, olha só, estou vendo aqui, eu que agradeço, muito obrigada, porque vocês me colocaram para estudar algumas coisas, e eu aprendi coisas que eu não sabia, e caprichem nos estudos, porque se o governo muda em 2026 para 2027, pode ser que os concursos públicos deem uma parada novamente, como foi em 2021, 2020 e 2021. Dê o máximo de vocês agora para tentar fazer concurso até final do ano que vem, tá bom? Nunca se sabe, o Brasil é uma coisa. Boa noite para vocês, gente. Um beijo, vou colocar o arquivo lá agora. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, Maria Rita. Imagina, tchau, tchau.